Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Bem, são 15 horas mais 2 minutos, agora no horário de Brasília. Seguimos em frente aqui com o nosso Justiça na Tarde e chegamos, portanto, aqui no horário do Justiça na Tarde, onde nós realizamos o nosso debate. O debate, ele vai acontecer, sim. É que um dos debatedores, que é um médico, está ainda encerrando no centro cirúrgico um processo, uma cirurgia. É evidente que tem, né? Tem todo o tempo do mundo para ele poder realmente desenvolver ali o seu trabalho. Mas eu me refiro, portanto, ao doutor Diogo Mendes. Então, logo ele tenha concluído, portanto, ali o seu trabalho, é evidente que ele vai estar conosco aqui no nosso debate. E no estúdio está o doutor Fabrício Reis. Ele é advogado, é especialista no direito à saúde e também no direito dos pacientes. Então, vamos conversando aqui, tocando com o doutor Fabrício. Realmente é um tema importante de ser abordado, aprofundado, e nós estamos com a pessoa certa, né, para abordarmos, portanto, aí este assunto. Né, doutor Fabrício, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios e muito boa tarde para o senhor. Agradeço a gentileza, Walter. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse aqui é um assunto muito bom para a gente poder discutir. Está começando a crescer esse tipo de preocupação, né? Dando já o spoiler aqui, né? Falar sobre inteligência artificial na saúde, e espero que a gente possa contribuir um pouquinho para o entendimento da população. Como eu falei aqui, né? O doutor Diogo, que vai estar conosco aqui, está realmente realizando um procedimento cirúrgico. Evidente que o tempo que ele tiver, né, nós vamos estar aqui até às 5 esperando, né, o que a gente não pode apressar. Termina logo aí, doutor, não pode ser assim, né? Pois doutor, né? Por favor, não é? Por favor. Mas vamos nós aqui, então. Uma pergunta simples. É evidente que nós temos aqui sempre, né, enaltecer o Sistema Único de Saúde, é o que nós temos, é o que, com toda certeza, faz a diferença em relação a vários países, principalmente países tidos aí como primeiro mundo, onde nesses países de primeiro mundo também tem gente que não tem condições realmente de pagar, portanto, aí um procedimento cirúrgico diferente aqui no Brasil, que mesmo a pessoa tendo condições, caso ela queira, ela pode buscar também o Sistema Único de Saúde e sai sem aquela, né, deixa o cheque, tá aqui a nota fiscal para você pagar, enfim, quer dizer, é importante enaltecermos o Sistema Único de Saúde, né, doutor Fabrício? Com certeza, né, Walter? Esse aqui, o nosso sistema, ele é muito diferenciado, assim, inclusivo e democrático também, né? É muito comum que as pessoas façam, às vezes, comparações com outros países, assim, né, e fazem muito comparação com os Estados Unidos, né, e acham que lá a questão da saúde lá é maravilhosa e linda. Na privada, sim. Na pública é praticamente inexistente, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o entendimento lá é um entendimento mais, não é bem a palavra correta, mas é um entendimento mais mercantilizado da saúde, né? Como se fosse, de fato, um serviço mesmo, e, né, um serviço de mercado. Então, lá você não tem um cuidado de saúde pública como tem aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, é muito comum lá, a gente vira e volta a ver em programas aí, em redes sociais, a pessoa que às vezes vai fazer um procedimento que passa por uma emergência e depois se vê surpreendido com uma multa, com uma conta impagável, né? Exato. Às vezes, até por uma situação que nem é tão, sei lá, um apêndice, por exemplo, né, que tem que ser removido, tá, e vem com uma fatura impagável depois. Então, lá é muito comum as pessoas terem um seguro, ter que penhorar a casa, tá, né? Então, está em situações complexas lá. E aí no Brasil não passamos por isso, né? A gente tem essa certeza de, apesar das dificuldades do SUS, e se você precisar ter um atendimento emergencial, um acidente de carro, né, uma cirurgia de última hora, por mais que você não tenha um plano de saúde, você tem uma possibilidade muito maior de se conseguir alcançar isso, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser louvada, né? E, principalmente, né, eu acho que é importante sempre reforçar a importância da gente não ficar comparando o nosso sistema de saúde brasileiro com os Estados Unidos em especial, sim, né? Sim. De outros países também, mas o dos Estados Unidos ele é muito disparo do nosso. Por exemplo, na Inglaterra tem um sistema de saúde também muito coeso, no Canadá também e tal. Mas mesmo nesses países dito primeiro mundo, né, como você disse, ricos, ainda assim essa atuação de serviço público não é tão intensa, não é tão universal, não é tão acessível quanto no Brasil, né? Então a gente é bem diferenciado nesse sentido mesmo. Agora é interessante, não é, doutor Fabrício, que aqui no Brasil se discutia muito. Brasília, vamos pegar aqui Brasília. Porque Brasília tem um sistema bom em relação ao SUS, ao sistema SUS.
ou seja, a saúde pública é um sistema muito bom, mas a gente sofre com as cidades do entorno, os pacientes que vêm do entorno e, de certa forma, ocupam muitos espaços nos hospitais da rede pública. Aí faltam leitos para internação, faltam leitos também para internar nas UTIs, faltam também, aí a fila é muito grande para o processo cirúrgico. Enfim, esse tipo de colocação a gente sempre ouviu pegando Brasília aqui como base. Sim. Só que um outro fenômeno também agora está acontecendo, por conta justamente desse sistema de saúde aqui no nosso país. A pessoa, de certa forma, ela é tratada e quando ela é liberada não tem conta para pagar. Né? Ou seja, não precisa pagar ali a conta. Isso, ao que parece, vem atraindo, não sei se bem ainda de forma tímida ou se já vem de uma forma mais, um número mais elevado, os países que, de alguma forma, estão no entorno aqui do nosso, em torno, que eu digo, das fronteiras, né? Fazem fronteiras, portanto, com o Brasil. Países como os mais próximos, o Paraguai, o Uruguai, a Bolívia, Venezuela, Argentina e outros. Isso será que está acontecendo, doutor Fabrício? Olha, Walter, isso é uma coisa que a gente ouve bastante, né, com certa frequência, mas eu, sinceramente, assim, até onde eu tenho assim, um conhecimento muito pessoal, assim, eu não sei até onde é um exagero, uma lenda urbana, até onde é verdade, né? Mas, assim, eu acho que seja natural que algumas pessoas ali na região de fronteira, e eu já vi de pessoas que moram em cidades fronteiriças, assim, que é comum ter essa interlocução. Mas a fronteira é uma rua, né? Atravessa a rua. Exatamente, né? E eu não saberia te precisar se isso tem realmente um impacto tão Mas no campo do direito, assim. Pode? Poderia sim, porque o SUS ele é universal, né? Inclusive, ele atende qualquer pessoa no Brasil. Não escolhe né? nacionalidade. Então, por exemplo, se a pessoa é um turista, por exemplo, ele vai ser atendido pelo SUS, se ele é residente aqui e tal. Então, claro, né? A pessoa que está fazendo essa transição de fronteira ali só para aquilo, poderia até ser, talvez, ele considerado um impedimento, talvez. Mas aí eu não saberia te falar assim, com muita propriedade como é que seria esse cuidado, essa atenção das autoridades locais nesse sentido. Sim. Mas fato é que turistas, residentes estrangeiros que estão no Brasil não tem um requisito, tem que morar no Brasil há tantos anos. Não, se você está no território nacional, você vai ser atendido pelo SUS. Então ele é universal na sua concepção realmente mais ampla mesmo, né? Entendi. Agora, em termos de estados, né? Ou seja, o paciente de Goiás, de alguma maneira, pode ser impedido de ser atendido. Eu só estou provocando o senhor. Pode ser impedido de ser atendido aqui na rede do Distrito Federal, ou então o contrário, do Distrito Federal ser atendido na rede do Estado de Goiás, doutor Fabrício? Impedimento, acho que é uma palavra talvez um pouco forte, né? Mas pode ter alguns obstáculos, digamos assim, né? É muito comum que a gente receba pacientes, não apenas do Goiás, mas de outros estados, como Tocantins, Mato Grosso. Porque, por exemplo, nós temos algumas referências aqui em Brasília, por exemplo, queimados, trauma, não sei o que a gente acaba recebendo, neurocirurgia também, que a gente acaba recebendo pacientes de outros estados, não só do Goiás, assim. Então, a princípio, esse atendimento de pronto-socorro, de urgência, de emergência, não se tem esse obstáculo, né? Vamos dizer, esse empecilho de atuação. Mas para atendimentos assim, que são que a gente chama de eletivo, então uma consulta, um atendimento ali mais específico, que não é uma situação realmente emergencial, o ideal é que a pessoa seja atendida ali na região de saúde do seu domicílio, né? Mas, como eu falei, isso aí também não chega a ser um impedimento propriamente dito, assim. Então, tanto que é muito comum a gente receber pessoas de outros estados aqui, né? Então, o pessoal do entorno vindo para cá. Mas a grande maioria desses atendimentos acaba sendo justamente nessa questão de pronto-socorro mesmo, né? Então, essas questões de atendimentos assim, mais eletivos, normalmente a pessoa acaba entrando na regulação, que é a famosa fila do SUS, e essa regulação faz um encaminhamento para as unidades de saúde adequada, mais próximo do domicílio da pessoa, né? A regulação, evidentemente, o senhor está sempre, de certa forma, nessa área, portanto, do direito, portanto, à saúde e também direito dos pacientes. Quer dizer, a regulação é aquela questão, né? A pessoa está com a cirurgia para ser feita, então, enquanto não entra, portanto, ali no sistema, automaticamente a sua cirurgia não está marcada. Quer dizer, o sistema é que marca, portanto, a cirurgia, quer dizer, e no campo ainda do direito, né? Ele pegou ali o seu número X, ele conta, vai ali contando, ou essa lista ela pode mudar, existem
preferências nessa lista que pode alterar ali a posição, doutor Fabrício? Você está me dando uma ótima oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a fila, né? Que às vezes nem sempre a gente consegue falar isso com muita calma e com propriedade, né? Então a regulação do SUS é essa fila. Então é um sistema que ele é municipal, aí depois tem estadual e tem, né, o nacional, né? Então essa fila é organizado das centrais de regulação, então tem uma série de critérios ali para fazer. Cada estado tem uma central de regulação? Sim, tem que ter, né? Até para a gestão da sua saúde local ali também, né? Então cada estado e de preferência o município também seria interessante ter, mas nem todo município infelizmente tem, alguns são muito pequenos, né? Mas estadual pelo menos todos têm que ter. Então essa fila ela tem uma série de critérios para se fazer a classificação desse paciente nessa fila de regulação, né? Então, seja para uma cirurgia, seja para um exame, seja para consulta, para qualquer coisa que seja ali, né, marcado, vamos dizer, tem data e hora marcada, né, hora e dia. E não é uma fila que é estanque, que ela é fixa. Então, o posicionamento desses pacientes, eles vão se adequando de acordo com cada realidade. Então, por exemplo, o diagnóstico do paciente, o quadro grave, o avanço da doença, e tudo isso são fatores que vão, idade, né? Então, tudo isso vai ser levado em conta para se fazer essa adequação. Então, às vezes, você pode estar em 10º lugar, num processo de uma cirurgia ortopédica, por exemplo, mas surge um caso de um paciente muito idoso, que está numa situação muito precária, uma doença muito avançada, tal, que acaba justificando ele ser classificado de uma forma diferente, né? Uma coisa que é importante da gente entender da regulação é que, de fato, acontece às vezes, né, com bastante frequência, alguns atrasos e demoras, infelizmente, ainda é um gargalo muito grande no nosso SUS, né? E uma coisa que eu percebi atuando com pacientes e tentando ajudar, evitando a judicialização, mas tentando resolver de formas mais rápidas, administrativas, é que muitas das vezes a marcação de uma consulta ou a marcação de exame acaba demorando por conta de um probleminha humano, né? Então, por exemplo, a forma como essa pessoa foi classificada no sistema, faltou uma informação, às vezes colocou ali um dado errado, ou então faltou um documento, faltou um exame. Então, muitas das vezes, quando esse paciente e seus familiares estão percebendo que está tendo uma demora, de fato, na marcação dessa consulta, desse exame, é interessante que ele possa ir ou no hospital que está fazendo encaminhamento, ou na unidade básica de saúde ali da região, para conversar com o pessoal, para entender por que está acontecendo, por que está demorando, como é que está a classificação dele e tal, até para confirmar se, por algum exemplo, foi feita uma exigência, precisava de juntar algum exame que não foi juntado. Tem muitas das vezes que às vezes falta um papel, um documento, alguma coisa assim, ou então, até brinco, né, que é um botão que foi apertado errado ali e que pode ser facilmente corrigido ali junto com o pessoal do hospital ou da unidade básica de saúde. E aí você acaba, às vezes, conseguindo regularizar a situação, né? Porque o comum é a gente receber a informação de que vai ser marcado e fica esperando passivamente, né? E às vezes não é nem por uma má vontade ou uma má prestação de serviço, mas às vezes acontece uma questão de sistema, alguma falha de comunicação, algum ruído, não conseguiram ligar para o paciente com a família, acontece com muita frequência de não conseguir entrar em contato. Então é importante que a família e o paciente estejam também nessa postura muito ativa, de ir lá buscar, procurar, ver se está tudo certinho. Se está fazendo alguma coisa, já tenta providenciar para tentar fazer o avanço na fila. E é importante também, né, doutor Fabrício, o sistema de regulação, até porque nós temos aí camadas vamos colocar assim, né, de segurança, no sentido de que essa fila não seja furada, ou seja alterada, tipo, para beneficiar alguém de forma escusa. Exatamente. Já que temos aí instituições que, de alguma forma, trabalham também, como o Ministério Público, nessa questão, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas acham que acontece com muita frequência. A gente não pode falar que não acontece, claro, sim, né? Mas não pode botar país, né? Não podemos. Nós podemos chegar pertinho para sentir o calor, assim, né? Sim. Porque, de fato, o sistema de regulação é um sistema que ele é muito sério, muito, muito criterioso, com várias, como você falou, muitas formas de proteção, de transparência também, e facilmente auditável, né? Então, o Ministério Público consegue ter acesso a informações, consegue avaliar. Então, pode haver casos aí de alguém furar fila, sei lá, um prefeito, um vereador, coisa do tipo. Pode acontecer, né? A gente não sabe como é que é no Brasil inteiro. Mas isso não é a regra, né? Isso aí é a exceção. A regra realmente é uma atuação da central de regulação muito criteriosa. Eu conheço muitos profissionais que trabalham na regulação, eu já trabalharam, e todos eles sempre falam muito isso, né? Que
É muito trabalho, é um desafio muito grande, porque é uma demanda gigantesca, né? Imagina. Mas o sistema é um sistema muito, muito seguro, muito correto, assim, muito certo nesse sentido. Uhum. Eu fiquei aqui imaginando também, doutor Fabrício, a questão das demandas, né, que geralmente chegam até o judiciário. Uhum. Ou seja, é comum ainda hoje da gente ouvir e as pessoas reclamarem, porque o parente X, ou o filho, o irmão, o pai, a mãe, a irmã, já está internado há uma semana com a perna fraturada e até hoje não foi feita, portanto, aí a cirurgia. O que é que eu faço? Isso é um absurdo. Com toda certeza, uma vez que a pessoa está internada, vamos entender de que a regulação já passou por ali, não já não? Já, doutor? com certeza. Se ela está internada, ela está regulada, né? Isso aí é uma certeza. O que acontece é que, quando se procura o judiciário, nesse caso, e eu gosto sempre de reforçar, eu já cheguei até a falar contigo aqui em outros programas sobre isso, salvo engano, que o judiciário tem um cuidado muito importante justamente de não fazer essa furada de fila com uma liminar, por exemplo, né? Então, qual que é o cuidado que o judiciário vem tomando? E isso eu falo muito especial aqui em Brasília, né? Que é onde eu realmente conheço muito mais aprofundadamente. São Paulo também, as grandes capitais, o judiciário normalmente tem muito esse cuidado de averiguar como que está a classificação desse paciente e se ele está classificado de acordo com o seu quadro clínico específico, entendeu? Então, o judiciário, antigamente, até se tinha muito aquela questão de a pessoa entra na justiça, recebe a liminar para fazer o tratamento, a cirurgia, tal, imediatamente, tal. Mas isso, às vezes, pode ser uma iniquidade, uma injustiça, né? Porque quem tem a condição de pagar um advogado, de bancar um processo, sairia na frente de quem não tem, às vezes, condições, né, de arcar com isso. Então, o judiciário é muito cuidadoso, muito criterioso nesse sentido, de fazer uma avaliação mesmo, de fato, entender, ele está regulado? Tá. Como é que está a classificação? Está certo de acordo com o quadro dele? Se não, faça as adequações. Claro que em situações mais pontuais, aí o judiciário já determina uma execução imediata da cirurgia, tá? Mas são casos assim realmente bem pontuais, que é de fato que não dá tempo de esperar, né? Então aí acaba tendo. Mas no normal, você tem esse critério para que não tenha essa furada de fila liminar, que tenha de fato uma adequação da classificação do paciente, que é a forma mais justa e mais equânime, né, de atuação. A regulagem, podemos entender que já, de alguma forma, já fala a mesma língua da inteligência artificial, ou seja, é um sistema sofisticado, de alguma forma já tem ali, portanto, a inteligência artificial, doutor Fabrício? Bom, até onde eu saiba, Walter, tem muita automação, né? Não sei se é muito autômato, mas com inteligência artificial eu desconheço. Se teve alguma aplicação, por exemplo, em algum estado, eu não cheguei a ver essa notícia ainda, né? Mas eu acho que é o caminho meio que natural, né? De um sistema como esse de regulação, de fazer comparativo de quadro clínico, de prontuário, de sintomas, tal, para fazer essa equalização. Eu acho que é um caminho meio que natural da regulação acabar numa IA, né? Mas assim, aí a gente já até entra um pouquinho na questão da IA, que eu sou muito a favor, né, do uso da inteligência artificial em vários setores, inclusive na saúde, mas em alguns setores, em especial na saúde, sempre tem que ter o toque humano ali. Então a IA ela tem que ser o auxiliar e não o protagonista, né? Então, eu acho que uma regulação, por exemplo, eu penso que é um caminho natural, a entrada da IA para facilitar esse serviço e tal, mas sempre com uma supervisão, sempre com uma atuação humana por trás também. A IA sendo só uma ferramenta para agilizar o processo, mas não sendo a gestora, vamos assim dizer, de tudo, né? Eu estou puxando esse assunto já provocando o senhor, por quê? Porque, como o senhor fala na regulação, e ela acontece em todo o país, né? Sim. Pelo menos é para acontecer. Aqui o Sistema Único de Saúde é um só, né? E funciona, portanto, em todo o país. E quando a gente puxa esse assunto já da automação, inteligência artificial, é aquela questão, de repente, aqui em Brasília, na regulação, não tem nenhum paciente para ser submetido a uma cirurgia ortopédica. Vamos colocar assim, né? É impossível de não ter, mas vamos fazer de conta, vamos imaginar que sim. E temos, portanto, uma demanda muito grande no estado de Goiás para que essa cirurgia realmente seja feita, e lá não está tendo. Quer dizer, será que, no caso, os centros de regulação irão conversar entre si nos estados, no sentido, bom, aqui tem vaga, aí não tem, enfim, fazer as trocas, e evidentemente que tem todo um outro processo por trás para poder realmente fechar, portanto, esse
esse sistema? Essa conversa já existe, Já né? existe? Já, sim, com certeza. Então, para situação, principalmente para a questão de transplante, por exemplo, né? Que às vezes você tem um doador ali que ele é compatível E com o transplante órgão é bom que se diga que é só o SUS. Exatamente, é exclusivo do SUS, né? Então, essa conversa já existe, mas claro, é um trabalho que, por mais que tenha automação, ele é muito humanizado, né? Muito humano. Então, talvez com uma IA poderia ser uma ferramenta para se agilizar, para usar mais rapidamente e tal. Mas essa conversa entre estados já tem. Então, isso acontece muito entre municípios, né? Aqui em Brasília acaba não sendo muito a nossa realidade, porque a gente está numa situação mais privilegiada, né? Querendo ou não. Mas em pequenos municípios é comum, às vezes não tem um hospital, não tem ali um atendimento para, por exemplo, essa cirurgia ortopédica. Então tem essa conversa entre as regulações para saber, o hospital do município mais próximo, ali tem uma vaga, tem como fazer. Então tem essa interlocução entre esses diversos setores, sim. Achei interessante, uma pessoa que a gente conhece, que mora em Águas Lindas, foi, de certa forma, atendida no hospital em Águas Lindas, que é aqui na região do entorno da capital federal, e foi necessário, portanto, fazer uma cirurgia. E a cirurgia, portanto, foi marcada, né? Mas não no hospital. E entrou na regulação, e ela foi fazer essa cirurgia numa cidade, me fugiu agora a memória, mas um pouco mais distante de Goiânia. Ou seja, recebeu toda a atenção, a ambulância levou com os paramédicos, ela foi submetida, portanto, ao processo, foi entregue aos cuidados, portanto, daquele hospital, e no dia X, assim que recebeu alta, de novo, o amparo dos paramédicos, uma ambulância trouxe de volta para casa. Quer dizer, infelizmente isso a gente não fala tanto, quando eu falo a gente não fala tanto, a mídia não fala tanto, mas não deixa de ser realmente o caminho certo de como tem que ser nessa questão que nós estamos aqui abordando, né, doutor Fabrício? É porque é muito mais fácil a gente apontar os defeitos, né? Até porque eles são muito mais aberrantes, eles são muito mais evidentes, assim. Porque essa deveria ser a realidade total do SUS, mas a gente sabe que não é em todo caso que acontece. Mas esse tipo de atenção, desse transporte, né, de ir para receber o tratamento, depois voltar e tal, acontece em muitos lugares, é um tipo de atendimento muito comum, principalmente nesse trânsito entre municípios também. Infelizmente não se atende todos os casos, mas pelo menos assim, podemos dizer que na teoria era para ser para todo mundo. E eu acho que o Ministério da Saúde, todos os agentes envolvidos no SUS tentam caminhar para esse sentido de ser um serviço totalmente disponível. Mas, de fato, é uma qualidade importante do SUS e que é importante sempre a gente poder enaltecer um pouquinho, né? Esses avanços, né? Com certeza. Perfeito. Agora, a questão também de levar os casos à judicialização, doutor Fabrício, né, que está mais na área do senhor. Claro, a pessoa está ali, não foi bem atendida, ou na rede pública ou então na rede particular, e busca, portanto, o nosso judiciário para, de alguma forma, definir, portanto, a questão que está sendo, portanto, posta. Quer dizer, a gente vê também o esforço das autoridades, principalmente as que estão à frente do SUS, no sentido de cada vez mais melhorar ali a situação. Enfim, mas o nosso país é muito gigante ainda, né, e estamos caminhando para que, de fato, essa questão seja resolvida. Essa questão da judicialização, como é que o senhor avalia? Tem crescido, pelo que o senhor tem conhecimento? O senhor não quero aqui forçar o senhor, eu pesquisei, obrigado. Enfim, pelo dia a dia que o senhor vê, como é que o senhor acompanha essa situação? A judicialização, Walter, é um tema que eu me debruço muito, né? Porque ele dentro da área da saúde, ele é um tema que está sempre presente, sempre sendo discutido, né? Eu sou de uma, digamos assim, da corrente, de um posicionamento que é, de certa forma, minoritário, assim. Porque o que tem sido defendido hoje? A judicialização na saúde ela tem aumentado nos últimos anos, isso é fato. O próprio CNJ, né, nas suas estatísticas, mostra isso, né? Então, cada vez mais se está processando o médico, os profissionais de saúde, o SUS e tal, né? Só que se leva isso como se isso por si só fosse um problema, a judicialização da saúde fosse um problema por si só. Então, se conversa muito num direcionamento e com um discurso de entrelinha para se limitar a possibilidade de acesso, de judicialização e tal. Eu já entendo de forma diferente. Eu entendo que a judicialização, de fato, ela tem crescido, mas ela não é um problema, né? É um sintoma. Então, algo está acontecendo que está fazendo com que a população judicialize mais. Aí eu posso colocar diversas questões, né? Pode ser não só de precariedade, mas, por exemplo, hoje nós temos muito acesso à informação. Então as pessoas estão mais empoderadas, elas estão mais conscientes, elas têm mais informação, então elas sabem que hoje elas têm esse direito de judicializar, por exemplo.
Coisa que há alguns anos atrás as pessoas talvez achavam, não vou entrar no justiça que não dá nada, porque não resolve, ou então, não posso, não tenho direito. Então as pessoas já estão mais empoderadas nesse sentido. As pessoas têm muito acesso à informação, inclusive os conteúdos produzidos por advogados, né, por tantos perfis aí de saúde, de direito e tal, que falam das possibilidades. Então, as pessoas elas estão, de fato, empoderadas nesse sentido, né? E aí, claro, também tem a questão da precariedade mesmo, né? Da falta de atendimento, né? De problemas no SUS, de problemas no plano de saúde, no hospital e tal. Então, acho que é natural o aumento da judicialização. E aí, quando se fala muito do aumento, normalmente se fala com um tom muito... me fugiu a palavra... não é um tom pejorativo, mas muito alarmista, um tom muito alarmista, na verdade. Então, se fala assim, nos últimos anos aumentou-se 300% a judicialização contra médicos, por exemplo. Né? Isso é um dado que está posto lá. Só que não fala a segunda parte, que por mais que se aumente a judicialização, nesse sentido, as condenações dos médicos não cresceram junto. Então, quer dizer, pode-se até judicializar mais, mas a condenação não está acontecendo, né? Isso não está acontecendo é porque o médico não teve culpa, seria isso? Aí tem vários fatores para a gente poder tentar averiguar isso, né? Mas o que eu quero levantar é que essa judicialização, como eu te falei, ela é um sintoma de alguma coisa, né? Então, algo está acontecendo. Então, quando a gente vê que a judicialização ela vem crescendo, a gente tem que, claro, pensar sobre a judicialização enquanto fenômeno, mas também se debruçar no que vem antes dela. Então, o que está levando à insatisfação desse paciente? O que está levando a essa frustração ou a esse sentimento de estar lesado a ponto de buscar o judiciário, né? Então, pode-se ter várias coisas ali. E, às vezes, muitas das vezes, pode não ser uma situação séria ou, de fato, um erro, um má atendimento, mas, às vezes, até mesmo uma questão de uma má comunicação, por exemplo, uma falta de esclarecimento do paciente. Então, muitas questões que poderiam ser resolvidas antes, né? Eu brinco muito com os meus alunos e com alguns pacientes também, que, às vezes, um tapinha nas costas e um pedido de desculpa sincero evitaria um processo. Porque, muitas das vezes, por exemplo... Um paciente morre no hospital público do SUS. A família vai judicializar não é porque ela quer vingança, porque ela quer ganhar dinheiro. Não, é porque ela quer entender o que aconteceu. Ela quer saber, meu pai ou minha mãe, ele faleceu no hospital durante o tratamento, mas eu tive a certeza que ele teve o melhor atendimento, que ele foi bem atendido, que ele não sofreu, que ele, né, passou pelos procedimentos corretos. Então, muitas das vezes... essa judicialização é a busca de uma resposta, de um entendimento maior do que aconteceu, às vezes de uma morte, de uma lesão, uma coisa do tipo. E é muito comum, quando o paciente ou a família entende o que aconteceu, até perde o interesse de continuar com o processo ou de ir atrás de alguma coisa nesse sentido. Agora, quando o senhor fala na questão da judicialização, né, o que a gente tem percebido também, doutor Fabrício, é que, como o senhor muito bem pontuou, né, o número não é pequeno de judicialização que chega até a nossa corte. Né? Cada ano está maior. Exatamente. E o que a gente tem percebido é que a justiça está resolvendo, atendendo aí as demandas que chegam e de forma o mais rápida possível, porque a saúde não espera. Mas acontece que criou, portanto, uma outra situação, uma fila, portanto, de demandas de decisões tomadas, porque o hospital, a quem chegou a ordem para que adote, portanto, ali a providência necessária, não tem como, a não ser que, vamos supor, uma vaga de UTI. Vamos então tirar aquele que está na UTI, que melhorou, teve uma ligeira melhora para poder atender aqui a justiça. E aí, como é que a gente entende esse caso? Ou seja, muita demanda, contudo, permanece o mesmo número, vamos colocar assim, os pacientes estão ali, é tirar um para colocar o outro e entra naquela discussão. Qual é que merece viver e qual é que, de alguma forma, não que não mereça sobreviver, né? Como é que a gente pode entender isso também? Isso é uma questão antiga, viu, Walter? Não é uma questão de agora. Atual, né? Continua atual e já é uma discussão que já vem há muitos anos já, né? Sim. Por isso que eu te falei mais cedo, né, que o judiciário tem, ou pelo menos deveria estar tendo, esse cuidado de ser justo, né? De não passar na fila de ninguém, mas de fazer essa averiguação, né, de como é que está a regulação, de como é que está a classificação. Isso no SUS, no hospital particular não tem regulação, né? Então, acaba que a atuação ali, né, com o plano de saúde acaba sendo um pouco diferente, né? Porque se não tem no hospital, o plano pode colocar, o plano de saúde pode
internar em outro e tal, né? Então, mais no SUS essa questão da regulação. Mas eu já ouvi de muitas pessoas essa questão, né? Principalmente de médicos, de profissionais de saúde, já falando, a gente recebe uma liminar, então é como se o juiz falasse assim, escolhe alguém para morrer para colocar essa pessoa aqui no lugar, né? Porque como é que ele vai tirar alguém se está com a UTI cheia para colocar uma nova pessoa e tal, né? Então são coisas que eu já ouvi bastante, assim. Mas, como eu falei, esse cuidado é importante, né? De se ter sempre essa busca de uma atuação justa e que não exponha terceiros a perigo, que não seja uma vantagem indevida para quem teve condição de estar com o processo de resolver isso. Na prática, é claro que é um desafio muito grande, né? Um hospital particular, por exemplo, que recebe uma intimação, né? uma decisão mandando internar imediatamente o paciente e não tem vaga, é uma situação complicada, né? E aí a gente tem que buscar soluções ali de acordo com cada caso. Como eu falei, buscar um outro hospital que tenha vaga, tentar encontrar soluções para a gente resolver isso. Mas é claro que também é importante ressaltar que o aumento da judicialização na saúde a maioria não é internação, não é cirurgia de emergência, a maioria das ações é justamente questões assim relacionadas a problemas, intercorrências de tratamento, falecimento. Então, muitas dessas ações não acabam envolvendo essa demanda de uma internação imediata, mas é para se discutir, por exemplo, ou uma classificação correta para que a pessoa seja atendida em relação ao SUS, quanto a um plano de saúde. É uma judicialização que é uma negativa indevida da cobertura, então para o plano cobrir aquilo, né? E tem muita discussão em relação à questão de erro médico, né? Que até mudou a nomenclatura no judiciário recentemente, né? Que a nomenclatura é até um pouco grande, intercorrências, questão de dano moral nesses sentidos, né? Então, a questão de uma internação imediata não acaba sendo a maioria, mas é sempre um desafio muito grande na prática, né? Como eu falei, em relação ao SUS, é complexo. É difícil, né? Aí, como eu falei, tem que ir atrás de uma vaga, tem que ver opções de hospitais para tentar resolver, porque você não pode simplesmente tirar da alta forçada para uma pessoa para receber alguém que recebeu eliminado. E na Covid a gente viu muito isso na pandemia da Covid, né? Na Covid foi uma loucura nesse sentido, né? Tanto que o judiciário na época não estava nem dando liminares para internação de Covid, né? Porque o judiciário entendeu a situação que estava tendo, então não tinha como... Claro, numa normalidade ali do judiciário. Claro que pode ter algumas decisões ali que destoam, né? Mas, normalmente, assim, não se estava nem podendo judicializar na época da Covid para pedir, por exemplo, a internação, porque era público e notório que estava uma loucura para todo mundo, estava tudo superlotado, que não tinha como se fazer esse cuidado. O que se tinha era impelir o Estado, impelir os planos de saúde, os hospitais a tomarem medidas para tentar... aumentar a possibilidade de atendimento, essas coisas, mas não essa determinação, essa imposição de uma internação imediata, inclusive sem ter até mesmo a estrutura para isso, né? É evidente que o paciente tem direito de ser atendido, né? Como também quem está ali para atender o trabalhador, ele tem ali, portanto, a missão para poder desenvolver ali o seu trabalho. O médico, o pessoal da enfermagem, os técnicos em radiologia, enfim, quem compõe, portanto, ali aquele corpo de atendimento. Contudo, o que se percebe é que nem sempre a população, e daqui não vamos questionar se ela tem ou não razão, ela está ali reclamando pelo fato de não ter sido atendido o seu filho, menor, né, pequeno, uma criança, ou de uma pessoa idosa que também não foi atendida, ou então um jovem adulto, enfim, tem sempre alguém de alguma forma reclamando. E na realidade o que se vê, e muita gente às vezes constata, é um número muito pequeno, portanto, de profissionais para atender realmente ali aquela demanda. E tudo isso recai em cima do médico ou da equipe que está ali de plantão, né? Ali desenvolvendo, ou seja, e o médico tem o seu tempo para poder concluir ali aquele atendimento, não é tipo, vem mais você, 1 minuto, você, não é, né? E todos nós sabemos que não somos formados em medicina, mas a gente entende perfeitamente. Quer dizer, diante desse quadro, doutor, a tranquilidade do profissional para poder desenvolver o seu trabalho, de alguma forma, acaba provocando essas demandas na justiça, porque o médico era para fazer isso, fez aquilo, ao invés de fazer, não fez. Quer dizer, quando o médico, na realidade, está sozinho ali no pronto-socorro, mas também tem que ir lá nos andares, Exatamente. Tem que ir para o centro cirúrgico, e isso não é passado de forma clara para o ouvinte, ou seja, para a pessoa que está ali buscando um tratamento. Como é que se houve essa questão também?
Isso é uma situação, Walter, que todo mundo é vítima, na verdade, né? A população está vítima porque não consegue ter acesso, não consegue ter o seu pronto tratamento, mas os médicos, os enfermeiros, né, os profissionais de saúde como um todo, eles também estão vítimas também, porque eles não, como você falou, eles não conseguem dar um atendimento adequado, com o tempo que se precisa, que se espera, que é muita gente, é muita demanda, às vezes tendo que se dividir entre pronto-socorro, centro cirúrgico, ambulatório, né, que é uma loucura, assim, é uma correria que chega até a ser desumano com os profissionais de saúde, principalmente com os médicos, né, que acabam fazendo esse atendimento mais de consulta, mais direto, né? Inclusive, é relativamente comum a gente ver notícias na mídia de, por exemplo, um paciente que tenta agredir profissionais, que acaba partindo para a violência e tal. Isso é uma questão muito sintomática e muito importante da gente se observar isso, né? Porque aquele episódio de violência, aquilo ali não é uma coisa que vem do nada. Não é uma coisa que simplesmente a pessoa surgiu ali, aquele ímpeto de violência. Normalmente de um paciente que peregrinou, que fez todo um calvário, que está horas e horas esperando e tal, né? E acaba tendo esse rompante, muitas vezes até por desespero também, né? Mas aí entra o exemplo dos profissionais de saúde. Já teve casos que os pacientes eles invadem lá o espaço do hospital e aí vê que o médico está no descanso, por exemplo, e aí fica nervoso, chama a polícia e quer agredir e tal, como se o médico tivesse ali de preguiça descansando. Mas se esquece que esse cara já estava no plantão de 12 horas. E ele precisa ter um descanso mínimo de 20 minutos, 30 minutos, até por uma questão fisiológica, né? E para não errar também. Exatamente. Então, às vezes a pessoa ali na hora da raiva, ela não se dá conta que aquele profissional que está ali deitado no descanso, que é humano, necessário, inclusive uma segurança, inclusive, se esquece, ele estava no plantão, por exemplo, já estava vindo de um plantão, não só de um, mas às vezes de vários plantões, né? Em pouco tempo de descanso. Então, aquilo ali, muitas das vezes, não é uma desídia, não é uma omissão, não é uma preguiça do profissional, mas é um mal entendido. E aí, às vezes, já teve cara de chamar a polícia quer levar médico para... a falta de um entendimento, a falta de um diálogo. Então, nesse sentido, todo mundo é vítima. Os profissionais de saúde estão sendo vítimas e a população também, né? Isso aí depende muito aí, realmente de uma vontade política de resolver, né? Hoje, aqui em Brasília, especificamente, a gente está com um déficit enorme de profissionais de saúde, né? Só de enfermeiros são quase 6 mil vagas em aberto. Para médicos, dependendo da especialidade também, são uns tantos mil para cada especialidade. Então, assim, a gente está com uma defasagem muito grande de profissionais, que está aumentando cada vez mais, que os profissionais, por conta, como eu falei, como é todo mundo vítima aqui, os profissionais não conseguem sequer se manter no SUS, porque está exposto a uma condição precaríssima de trabalho, né, com uma remuneração que não acompanha o mercado, né, porque a tabela de pagamento do SUS ela já é muito antiquada, ela já é antiga, não reflete a realidade do trabalho, exposto a todo tipo de violência, porque pode acontecer, né, que a gente, como eu expliquei aqui, não justifica a violência, mas a gente tem que entender a motivação dela. Então, o profissional está exposto a esse tipo de violência e exposto a até outros tipos de perigo por falta de um insumo, de uma máscara, de uma luva. Então, é uma situação precária para todo mundo, infelizmente, né? Pois, o senhor falando na falta de luva, a gente também aborda aqui a questão da medicação, né? Do medicamento que é fornecido, portanto, ali ao paciente, após passar pela consulta, o exame, então o médico prescreve ali aquela medicação que vai buscar no tempo certo, no setor apropriado aí do SUS. E nem sempre essa medicação, de certa forma, está disponível. Mas, por outro lado, já tivemos casos aí daquele medicamento que está faltando, daqui a pouquinho ele de certa forma, jogado no lixo porque venceu, porque, enfim, isso é que de alguma forma causa uma certa revolta na população, né? Quando vê aquele medicamento que poderia estar ali enfim, sendo repassado para quem realmente precisa e de repente vai para o lixo. Esse é um outro ponto também que o pessoal clama muito da questão da gestão, né, doutor Fabrício? Essa questão de perder medicamento porque venceu... De aceitar a justificativa. E é revoltante também, né, querendo ou não, por mais que a gente tente sempre olhar de uma forma muito técnica, né, e muito profissional para as questões, e tentar entender as motivações tanto das coisas positivas como das negativas, ainda assim é muito revoltante e, como você falou, acho que acaba entrando muito nessa questão de uma gestão que foi falha, né? Porque, assim, para esses medicamentos
sei lá, comuns, né, de pirona, coisa de dor de cabeça, ibuprofeno e tal, as pessoas até conseguem ter um acesso razoavelmente facilitado, né? Então, normalmente nessas clínicas de família, UBS e tal, você já sai com a receitinha, já passa direto na farmácia do própria unidade, já pega ali na quantidade certinha, vem ali na caixa, né? Já vem a cartelinha até cortada com a quantidade certinha e tal. Mas tem esses medicamentos que são os medicamentos especializados, alto custo e tal, que aí começa a vir esses gargalos, né? E é isso, é uma questão que realmente eu entendo que é uma questão de gestão mesmo, assim, de um cuidado mesmo do Estado, né? De estar atento e cuidar disso, né? A gente passou recentemente, acho que nos últimos 2 anos, de alguns casos de perdas de medicamentos importantes e caros por conta de má gestão, né? de um cuidado, problema de sistema, o sistema não está corretamente alimentado e ele não comunicou direito e tal. E isso aí é uma situação que realmente a Secretaria ou o Ministério da Saúde tem que pensar em soluções, né? Porque não dá para continuar desse jeito, né? A situação realmente não é nada fácil, né? Não é nada fácil quando a gente fala realmente de saúde pública. E por conta justamente dessa dificuldade, doutor Fabrício, o sonho de muita gente é um dia conseguir ter um plano de saúde. Quer dizer, só que no plano de saúde quem tem, também às vezes tem que buscar judicializar o assunto. É uma outra questão que também não é fácil, né, doutor Fabrício? Olha só, Walter, hoje, em relação à questão de plano de saúde, eu sempre falo que mudou muito de uns 10, 8 anos para cá, né? Então, mudou que eu falo... ficou um pouco mais complicado para o beneficiário, né? Então, muitas coisas que antigamente eram garantia, que você tinha um acesso muito mais fácil, hoje em dia já não está mais tão simples assim. Então, a judicialização da saúde em relação ao plano de saúde, ela vem se mantendo muito alta e continua aumentando, principalmente quando você entra na questão de autismo, doença rara, síndrome de Down, câncer, deficiência e tal. Infelizmente, o mercado de saúde pública, eu falo muito enquanto defensor do paciente, né? Vem se tornando um ambiente muito hostil e muito complexo para o beneficiário, que vem vendo cada vez mais o seu atendimento sendo tolhido. Então, está sendo muito comum as operadoras diminuírem a rede credenciada, às vezes até sem avisar o paciente, ele só vai descobrir quando precisa de atendimento. Então, acontece alguns planos de saúde de tira a rede credenciada e só atende no seu hospital próprio, na sua clínica própria. Aí, quando o paciente chegar lá, não tem pediatra, não tem otorrino, só tem um clínico geral, e olhe lá, né? Então, assim, a situação do plano de saúde é uma situação que vem se tornando um pouco complexa. E eu pessoalmente, eu tenho uma postura muito pessimista de como vai ser no futuro. Da gente ter cada vez mais limitações e mais dificuldades enquanto beneficiários. Porque os planos de saúde estão muito fortes, né? Em relação à lobby, à influência e tal. E a lei dos planos de saúde, que é uma lei antiquíssima, ela é de 98. Ela é bem antiga, né? Poucas pessoas estão falando isso, mas ela está passando por um processo de reforma, né? De atualização e tal. Então, como a gente não vê esse ponto e essa questão sendo levantada pela mídia, sendo discutida publicamente, a gente não tem muita noção para quais caminhos essa reforma está caminhando, né? Então, a gente teve, por exemplo, aquela questão dos cancelamentos em massa que teve dos planos de saúde e tal, né? Uhum. Então, aquilo ali é uma questão que acontece todos os anos, né? Assim, é relativamente comum acontecer aquilo ali, né? Só que dessa vez, como eu te falei, né? A população está ficando cada vez mais empoderada, mais consciente das coisas e dessa vez teve uma repercussão maior. Então, tivemos movimentos, inclusive, políticos para resolver isso e tal, mas a gente não sabe muito bem para onde está caminhando, onde isso vai levar. Então, tem muitas propostas de mudanças de legislação, inclusive de autorização de planos de saúde bem mais limitados, né? O que as operadoras defendem é fazer um plano bem chamado popular, né? Que é um atendimento ali só de emergência e alguns poucos exames, mas na promessa deles pagando um valor bem baixo. Mas nada de internação. Internação, consulta, nada. Então, assim, seria realmente bem limitado. Mas aí a gente para lembrar coisas que já aconteceram no Brasil. Então, por exemplo, quando começaram com a conversa de cobrar bagagem de avião, a promessa era que a passagem ia diminuir. Bastante. Não, o usuário lá de avião, ele vai pagar pela sua bagagem, mas só que ele vai estar pagando menos na passagem aérea e tal. A gente viu que não foi isso que aconteceu. Uhum. Aí teve questões, sei lá, de telefonia, né? Que vai mudar uma coisa aqui, mas as faturas vão ficar mais baratas. Não foi o que aconteceu. Então tem várias situações
que teve essa promessa, e isso me preocupa um pouco, né? Imagina, você tem um plano de saúde que você, às vezes, não vai pagar tão barato assim, ou pode-se usar esse primeiro plano para justamente encarecer os planos que nós temos hoje, que tem a internação, que tem ambulatório e tal. Então, de qualquer forma, pode ser prejudicial para o beneficiário. E aí a gente tem uma promessa, mas na hora vê que só prejudica todo mundo. Claro que eu não estou falando aqui de uma forma de demonizar os operadores de plano de saúde, mas eu estou falando de uma perspectiva de quem está sempre do lado dos pacientes, defendendo e acompanhando de perto todas essas dificuldades, todos esses empecilhos que eles sofrem, né? Então não tem como a gente ficar um pouco descrente, um pouco pessimista e assim atento para o que pode vir, né? Então eu acho que a população tem que ficar muito atenta para essas mudanças que estão acontecendo no cenário da saúde suplementar no Brasil, né? Porque tem muita coisa acontecendo, mas ninguém está falando sobre isso, inclusive. O plano de saúde pode descredenciar, descredenciar não é a palavra, tipo, doutor Fabrício tem o seu plano de saúde, e o doutor Fabrício recebe uma cartinha, uma mensagem no celular, olha, a partir de tal dia você não integra mais o nosso sistema aqui de plano de saúde, estamos cancelando aqui de forma unilateral e como consta no contrato que essa medida pode ser tomada, um abraço para o senhor, foi muito bom tê-lo aqui como nosso cliente, tchau. Pode isso, doutor Fabrício? Depende do plano. Nos planos empresariais, esses planos coletivos, que é o que quase todo mundo tem hoje em dia, o plano de saúde ele pode rescindir unilateralmente. Né? Com as empresas. Isso, com a empresa, né? ou a própria empresa. Aí não está rompendo com o paciente, o cliente, está rompendo com a empresa que tem no seu bojo. Mas até pode também fazer exclusão de alguns pacientes, inclusive sem justificativa. Só que não se pode fazer exclusão de paciente que esteja em tratamento continuado, tem que garantir o tratamento desse paciente. Então, um tratamento de câncer, por exemplo, ele não pode simplesmente receber um cancelamento de plano, né? Uma cartinha. Uhum. E tem que ter uma notificação prévia de no mínimo 60 dias. Né? Então, tem que ser uma coisa inequívoca, não basta ser uma mensagem WhatsApp, tem que ser um AR, sabe, uma notificação de fato mais formal e tal. Então, por exemplo, naquela polêmica que teve lá do cancelamento em massa, as operadoras eles até podiam cancelar aquele tanto de plano de saúde. E eles fizeram a justificativa, né, que eram planos que tinham desequilíbrio, que foram contratados com irregularidades e tal. Apresentaram um monte de justificativas, não que eu concorde com elas, né, elas são bem questionáveis, mas eles até poderiam fazer, mas só qual era o problema? Era que eles estavam interrompendo a cobertura de vários pacientes com tratamentos continuados e não teve essa notificação prévia de 60 dias. As pessoas foram pegas de surpresa, assim, daqui a 20 dias você não tem mais plano. Então, foi em desacordo com essa regra. Né? E da questão de descredenciar também, então você contrata um plano que você tem lá uma série de redes de hospitais, de clínicas. O plano de saúde ele pode descredenciar um prestador, uma clínica, um hospital, tá? Ele pode fazer essas alterações e adequações à sua rede credenciada, né? Só que o plano de saúde ele tem a obrigação de, primeiro, dar ciência dos beneficiários que está tendo essa mudança. Então, estou trocando o hospital A para o hospital B. Então, manda uma mensagem ali pelo aplicativo, manda um e-mail, deixa ostensivo no site para que as pessoas tenham essa consciência. E a troca de prestadores tem que ser equivalente. Então, o hospital A, o hospital B, ele tem que ter a mesma competência técnica, vamos dizer, a mesma envergadura, né, técnica e profissional do hospital A. Não pode ser, por exemplo, um hospital menor, com menos capacidade técnica e tal. Então tem que ter esses cuidados também. Então o plano ele pode fazer diversas alterações, cancelamentos e tal, mas tudo já sempre tomando esse cuidado de notificar o beneficiário, de avisar com antecedência, de se evitar essas condições. As irregularidades acontecem que isso infelizmente não é cumprido, né? Os beneficiários constantemente vão se surpreendendo, né? Quando precisa do plano, descobre que já não tem mais rede credenciado, ou então às vezes descobre que está com o plano cancelado, nem sabia, só na hora que vai tentar. Então, essa surpresa que acaba levando ao judiciário, né? Entendo. Agora, no caso do descredenciamento daquele profissional médico que o paciente já habituou a estar ali com ele, às vezes paga até o plano por conta daquele profissional que lhe atende e que lhe satisfaz, portanto, no atendimento. Isso é muito comum. Aí, de repente, esse médico não foi descredenciado, ou seja, a própria empresa do plano não quis mais
tê-lo ali como seu preposto, alguma coisa assim, e, de certa forma, rompeu, portanto, ali o contrato. Quer dizer, o paciente, de alguma forma, ele precisa ser consultado, avisado, informado sobre isso ou não, doutor? Informado, sim, né? Consultado, não, porque isso é uma deliberalidade das operadoras. Infelizmente, isso acontece com muita frequência, né? A gente recebe muita reclamação, eu contratei esse plano porque tinha aquele profissional específico, aquele hospital, aquela clínica, e depois não tem mais. Muitas das vezes não tem muito o que fazer, assim, infelizmente, porque é a regra do jogo, né? Mas o ideal é que pelo menos se tenha essa notificação mesmo, nessa, como eu falei na resposta anterior, nessa comunicação prévia para que o paciente tenha ciência do que está acontecendo, principalmente em grandes hospitais, grandes clínicas, assim, né? Quando é um profissional, né, um médico, um fisioterapeuta, não sei, às vezes o descredenciamento pode ser até por iniciativa do próprio profissional, né, também. Então acaba que essa comunicação fica um pouco mais enviesada. Mas assim, de grandes clínicas, grandes hospitais, é imprescindível que tenha essa comunicação prévia, ostensiva para os beneficiários saberem que está acontecendo aquilo, que infelizmente não é o que acontece normalmente, né? Agora, uma empresa, né, de plano de saúde que quebra, quer dizer, fica todo mundo na mão ou, de alguma forma, tem algum amparo por conta de legislação, fazendo com que aquele pessoal que estava naquele plano, que quebrou, possa, então, migrar para outros planos sem aquela história de carência e outras coisas mais? Como é que funciona isso, doutor Fabio? Isso é uma questão muito boa, Walter, que a gente também não fala com muita frequência, assim, abertamente, né, em programas e tal. Quando acontece uma quebra de um operador de plano de saúde, não é tão frequente assim de acontecer, né? Porque tem vários... a ANS, a legislação, tem vários fatores de segurança ali para evitar a quebra. Então, tem um fundo de segurança que é comum entre os planos de saúde. Então, tem uma série de questões. Mas, quando acontece isso, normalmente, outra empresa, outra operadora, ela compra aquela carteira. Então, quando se tem, por exemplo, um plano que ele é, sei lá, interditado pela ANS, né? Então ele deixa de existir, deixa de prestar serviço, está impedido, ou quebra, ou é vendido e tal. Então, o que acontece é sempre essa migração da carteira para uma nova operadora. E aí, quando são essas grandes movimentações, a ANS acaba estando ali junto, né, no meio de campo, mas acontece normalmente essa mudança. Não fica uma grande população de pessoas beneficiários de uma hora para outra desassistida. Não numa normalidade, claro, né? Pode ter acontecido em alguns casos esporádicos, de não ter essa migração, mas o comum é de ter uma transição de carteira para uma nova operadora, para uma nova empresa, né? Mas pode cobrar mais caro? Você está vindo para cá, você tem que pagar mais caro. Não, tem que se manter nas mesmas condições, e aí é isso, porque às vezes para as operadoras é interessante você comprar uma carteira de beneficiários, né? Você aumenta, você aumenta os seus pagadores, digamos assim, né? Sim. Então tem que se manter as mesmas condições, uma recredenciado não exatamente igual, mas nos mesmos parâmetros também. Então é como se o plano continuasse da mesma forma que em questão de condições, mas só com uma operadora diferente, uma empresa diferente. Agora, tem caso até hoje que a pessoa, de alguma forma, está naquele plano sem, portanto, fazer parte de uma empresa. Então, a pessoa individualmente está também ali naquele plano. Quer dizer, hoje é raro uma pessoa estar num plano e pagar ali do seu próprio bolso este plano, já que o interesse maior da empresa é tratar com, aliás, do plano é tratar com as empresas que têm um coletivo, portanto, de pessoas que para ali vão. Essa é uma questão complexa também, Walter. Vamos explicar então como é que funciona os planos, né? As modalidades. Tem o plano que é individual familiar, né? Que é isso, que você paga para você, só para você, ou então só para sua família ali e tal. Esses planos, eles são muito raros. É muito difícil você ver um plano assim. Não tem interesse da Por empresa quê? de plano. Porque a lei dos planos de saúde, a de 1998, que é a 9656, ela regula esse tipo de plano. Então, ela coloca uma série de restrições, de deveres para a operadora. Então, para as operadoras não é interessante. Por exemplo, o plano individual, ele não pode ser rescindido unilateralmente pela empresa, por exemplo, né? Tem que ter uma série de requisitos e tal. Então, tem várias questões que para as operadoras dá mais obrigações, digamos assim. E também eles falam que não é rentável, né? Porque um plano de saúde, ele é um mútuo, né? Então, assim, são diversos beneficiários, todo mundo pingando ali as suas mensalidades ali, o dinheiro entrando naquele fundo para aquele fundo coletivo custear o tratamento de todo mundo. Então, por exemplo, quem é mais jovem e não usa tanto plano, acaba custeando o tratamento de quem já tem uma situação mais delicada de saúde e tal, como é no seguro e tal, né? No mútuo. Então, é o que subentende. No plano familiar, não tem isso, né? Você tem só aquele núcleozinho pequeno ali.
Então, hoje, o mais comum são os planos coletivos ou empresariais, né? Que é o que as empresas estão vendendo. Então, tem muita operadora que não vende mais plano individual familiar, nem tem mais o serviço, porque para eles não é economicamente e nem de responsabilidade interessante. Então, o foco hoje é o coletivo ou empresarial. O empresarial é aquele que você é beneficiário porque você é vinculado a uma empresa. Então, sei lá, eu trabalho aqui na Rádio Justiça, então tem um plano da Rádio Justiça contratado com a operadora e por eu ser funcionário, eu recebo esse plano de saúde. O coletivo, ele é baseado muito em uma categoria, por exemplo. Então, a OAB tem um plano de saúde próprio. Então, eu, enquanto advogado, eu participo de um plano coletivo da OAB, né? Então, ele tem... Mas, sim, assim, na essência é a mesma coisa, só esse vínculo que muda um pouquinho, né? E é isso que as operadoras vêm usando hoje em dia. Agora, qual que é um gargalo, uma situação complexa que as autoridades precisam ficar atentas aí na questão dos planos coletivos? São chamados falsos coletivos. O que é falso coletivo? Aí a gente vai entrar nessa questão que é uma questão polêmica. Então, vamos fazer o seguinte, depois vamos entrar nessa falso coletivo. Deixa eu anotar aqui, para a gente não esquecer. Falso coletivo é o assunto que nós vamos então puxar daqui a pouquinho, é que nós vamos sair para o intervalo e é evidente que nós vamos também entrar aqui neste assunto. Claro, nós estamos também aguardando, né, da possibilidade do Dr. Diogo Mendes estar aqui conosco, para a gente puxar mais a questão da tecnologia na medicina, na inteligência artificial, que o senhor também já nos trouxe no primeiro momento mais detalhes a respeito deste assunto, para a gente poder também aprofundar um pouco mais nessa questão. Então, peço licença ao senhor para que possamos ir ao intervalo. Agora são 15h58, mas daqui a pouquinho nós vamos estar de volta e tocando este assunto aqui, por enquanto, com o nosso convidado, Dr. Fabrício Reis. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são 16 horas mais 3 minutos, agora no horário de Brasília. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Fabrício Reis. Dr. Fabrício, ele é especializado no direito à saúde, direito dos pacientes. E claro, a nossa pauta aqui era para fazermos o debate sobre a inteligência artificial na área médico-hospitalar. Nós ainda estamos aguardando o médico Dr. Diogo Mendes, ele que está, portanto, num centro cirúrgico e na abertura do programa ele mandou uma mensagem, portanto, aqui para a nossa produção, que estava já praticamente ali no encerramento, mas nós estamos ainda aqui aguardando. Mas mesmo assim nós estamos levantando os assuntos aqui com o Dr. Fabrício, que é especialista nessa área, muito requisitado, para dar palestras aqui em Brasília, em corporações, justamente para falar sobre essa questão da saúde, tanto a saúde privada como também a saúde pública. E vamos entrando então na segunda hora aqui do nosso programa, né, doutor Fabrício? Nós falamos do SUS na primeira hora, já estamos entrando agora aqui também na questão da saúde privada, enfim. Quer dizer, antes de entrarmos aqui no falso coletivo, quer dizer, a pessoa que de alguma forma entende que se eu tivesse o plano de saúde, eu não estaria com a minha condição física, a minha saúde do jeito que está. Quer dizer, como aqui foi colocado, né? Nós temos o SUS, nós temos um país continental, nós temos, portanto, as dificuldades. Evidentemente que nada justifica a pessoa não receber um tratamento, portanto, aí, adequado por conta de dificuldade de cá, dificuldade dali. Mas, a princípio, é importante que temos, portanto, aqui o SUS, como muito bem foi pontuado aqui, exemplo de outros países que onde você vai ser tratado, cuidado, você vai ter que pagar. Lembrando ainda que aqui no Brasil, antes do SUS, se pagava. Também não tinha aqueles hospitais, né? Você tinha as santas casas, que geralmente atendiam, como atendem até hoje, e estão também integradas ao sistema SUS, mas quando não tinha o SUS, o pessoal que não tinha como pagar, portanto, um hospital particular, tinha que ir para a Santa Casa, e era muito bem atendido, né, doutor? A história nos conta isso, como também atualmente, né? As Santas Casas, a gente não tem Santas Casas em Brasília, né? Mas em outros estados, sim, elas fizeram e fazem um trabalho importantíssimo, assim,
e muito relevante na saúde pública do Brasil, né? Desde antes, né? Porque o SUS, é sempre importante lembrar que o SUS tem 34, 35 anos, então é muito recente. Eu sou mais velho que o SUS, não é, né? Então, assim, ele é uma coisa relativamente recente, né? Acho até interessante a gente poder, já que estamos com tempo aqui para poder falar, né? Sim. Que antigamente, antes do SUS, nós tínhamos outros sistemas, né? Então, por exemplo, a forma de política de saúde pública aqui no Brasil, ele era bem diferente do que era hoje, né? Então, por exemplo, para você se ter acesso, era o famoso INAMPS, né? Sim. Você deve lembrar. Lembro. Para claro. você ter acesso ao tratamento pelo INAMPS, você tinha obrigatoriamente que ter carteira assinada. Sim. Então, e isso numa época que o desemprego estava galopante, não era todo mundo que tinha carteira assinada. Então, acaba que você até tinha um fornecimento ali de um serviço de saúde pública, mas ele não era acessível para todo mundo, né? E aí, como você falou, as santas casas e algumas outras entidades filantrópicas também faziam realmente um papel importantíssimo, assim, né? De atendimento dessa população mais carente, que estava numa informalidade, por exemplo, e tal, né? Então, aí veio que chama de reforma sanitária, que foi onde veio a criação do SUS, né? Com a incorporação de diversos princípios, né? E diretrizes para que ele não tivesse essa separação, né, de populações e tal, que fosse de fato uma coisa ampla e acessível para todo mundo, né? Então, assim, ainda o SUS ele tem muitos desafios ainda, a gente tem muitas coisas para melhorar, mas é sempre importante lembrar que a gente já tem uma coisa muito grandiosa, uma estrutura incrível, um pouco menos de 35 anos, né? Então, isso também é um ponto que a gente tem que sempre estar atento e sempre enaltecendo também, assim, né? Apesar das dificuldades. Poderia estar muito melhor? Poderia, com certeza. Mas acho que tivemos avanços importantes aí. Uhum. A gente falava na primeira hora sobre os planos de saúde e falávamos aqui, né, nas pessoas que, de certa forma, recebiam a mensagem: hoje você não faz parte mais, portanto, aqui você está sendo desligado aqui do nosso... Mas eu paguei em dia, sim, mas não temos mais interesse em mantê-lo aqui no plano e, portanto, e tchau. Bom, aí o senhor falou na palavra falso coletivo. Isso. O que é o falso coletivo nessa questão de plano de saúde? Isso é uma questão muito polêmica também, né? Que é o seguinte, eu expliquei no bloco passado que atualmente o comum dos planos de saúde é o coletivo, ou empresarial, né? Que Sim. acabam, apesar dos nomes, são bem parecidos, que a pessoa tem que ter vinculação, seja a uma entidade de classe, seja a um trabalho, né? Uma empresa para poder compor. Então você faz parte daquele grupo, aquele recorte específico. O falso coletivo é muito comum e às vezes as pessoas surpreendem. Por exemplo, você vai contratar um plano de saúde, aí você vai procurar lá as pessoas responsáveis, né, os corretores e tal, e diz: vou achar um plano de saúde para você. E aí você entra no plano de saúde e para você está tudo certo e tal. E quando você vai descobrir depois, você está vinculado ao sindicato do não sei o quê de outro estado. Você está vinculado a uma empresa de outra coisa, que às vezes você não sabe nem que existe aquela empresa. Então, você é vinculado a um grupo que você não faz parte. Então, ele é um plano coletivo, né? Mas ele é falso coletivo por quê? Porque não necessariamente as pessoas daquele grupo, elas são vinculadas a quem deveria ser vinculadas, né? Infelizmente, isso é uma coisa que aconteceu bastante nos últimos anos, né? Então, tem muitas pessoas que estão no falso coletivo e nem sabem disso. Então, está vinculado a uma entidade, está vinculado a uma cooperativa, está vinculado a não sei o quê. Às vezes, nem tem noção disso. Acha que é um plano dele normal, ali, próprio, assim, individual. Tem muita gente, inclusive, que acha que o próprio plano é um plano familiar, mas, na verdade, é um coletivo, né? Um coletivo por adesão. Então, é muito isso. E a questão dos falsos coletivos é uma coisa que vem sendo combatida pela ANS, pelo judiciário, né? Por todo mundo envolvido, porque vem causando muitas distorções mesmo, assim, né? Então tem muitas irregularidades, acaba que muitos desses falsos coletivos começam com uma mensalidade muito baixinha e aí vai compensando nos reajustes, então acaba trazendo um monte de consequência. Infelizmente é uma realidade que ainda existe no Brasil ainda. Eu fiquei aqui imaginando a pessoa desembolsando todo mês, pagando este plano, né? Na questão aqui do falso coletivo, e de repente, no final do ano, a Receita está ali, né? Vão declarar seus rendimentos, suas despesas. E aí, a pessoa procura ali: bom, eu disponibilizei esse valor aqui mensalmente, e neste ano eu gastei X com este plano aqui, joga ali CNPJ, alguma coisa assim.
que não existe, ou caso não existe. E aí, como é que fica essa situação, doutor? Mas é porque, na verdade, no imposto de renda, você não entra nesses meandros, né, de vinculação do plano. Você só fala, eu gastei tanto no plano de saúde, né? Então, mas coloca ali o CNPJ, né, da empresa. Da operadora, né? Da operadora. Mas a operadora em si, no falso coletivo, existe? Existe. O que é o falso aí, como eu falei, então, por exemplo, eu sou advogado, então eu estou vinculado à OAB. Então eu posso compor o grupo do plano coletivo da OAB por ser advogado. Perfeito. Mas o falso coletivo seria pegar várias pessoas e vincular, por exemplo, a OAB sem que essas pessoas sejam advogadas. Então, o plano de saúde, a operadora existe, mas esse vínculo do beneficiário com a entidade para justificar o coletivo não existe, ou é fraudulento, ou está omitido, alguma coisa do tipo. E aí o falso coletivo é nesse sentido. Porque o grupo de beneficiários não são vinculados a uma entidade, a uma categoria. Isso é crime? Não chega a ser um crime, mas é um ilícito administrativo, né? Tem consequências administrativas. A ANS acaba ficando em cima disso aí. E aí quando se descobre falso coletivo, aí a ANS determina as regularizações, aí se for o caso a transferência, compra e venda de carteira de beneficiários, aí faz as devidas adaptações. Entendi. Vamos entrar num assunto aqui da pessoa idosa. Ou seja, quer dizer, a pessoa quando chega aos 60, tem sempre aquela questão, não, chegou aos 60, foi o último reajuste e não sobe mais. Isso é verdade? O plano de saúde ele tem dois tipos de reajuste, que é o da faixa etária e o da sinistralidade, que ele é anual. Então, o da sinistralidade ele acontece a cada aniversário. Então, se eu contratei um plano de saúde em novembro, todo novembro vai ter um reajuste anual. Esse reajuste ele acontece enquanto a pessoa está contratada. Então, vai seguindo a vida toda. Se tiver 90 anos, vai aumentando. Vai sempre aumentando, porque é de uma adequação da sinistralidade, do uso e tal. Então, né, acontece. O que tem a limitação é o reajuste de faixa etária. Então, tem várias faixas, tem acho que é 18, 20 e tantos, 30 e tantos, até 59. Aí 59 é a última faixa etária, que é quando pode ter o último reajuste de faixa etária, que normalmente é onde vem a bomba, né? Que é onde vem um reajuste altíssimo, né? A ANS, ela determina alguns limites lá de reajuste, né? Então, a faixa etária dos 59 anos não pode ser X vezes maior do que a faixa etária de 18. Tem uma fórmula bem complexa, que eu confesso que eu não lembro de cabeça agora, mas ela é cheia de meandros e detalhes. Então, tem algumas limitações. Isso é um outro fator que vem levado muito à judicialização, principalmente o reajuste dos 59 anos, né? Que a gente fala dos 60 anos, né? Porque normalmente vem abusivo. E aí a gente tem que entrar na justiça para adequar os percentuais e tal, né? Por quê? O que a gente pode entender é que muitas das vezes o reajuste ele é usado para tentar expulsar o beneficiário, né? Já que não se pode fazer uma expulsão o plano pontual e tal. Não gosta de pessoa idosa, seria isso? Porque em tese gasta mais, né? Mas hoje, por exemplo, a pessoa de 60 anos hoje não é a pessoa de 60 anos de 20 anos atrás. Né? Diferente, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente pode apreender disso, entender que, às vezes, o reajuste ele é usado para tentar expulsar a pessoa do plano mesmo. Então, fazer ela contratar um outro plano mais barato, tal, porque esse entendimento que quanto mais velha a pessoa naturalmente, mais ela vai usar o plano de saúde, ela vai fazer mais consultas, mais exames e tal, né? Então, é uma forma de tentar excluir essa pessoa, né? E existe plano de saúde barato? Quer dizer, barato assim, né? Dependendo da faixa salarial da pessoa, que ganha um salário mínimo, pagar R$200 está muito caro, né? Enfim, entendendo essa parte, quer dizer, num bojo, existiria essa situação? Porque às vezes as pessoas ficam até meio que desconfiadas, porque a gente vê aí alguns, eu não chamo nem de planos, né? Algumas situações em que as pessoas pagam mensalmente ali R$10, R$15, e quando vai fazer um exame, eu sou aqui associado desse grupo, então vamos tirar 20%, 30%, 50% do valor. Quer dizer, isso de alguma forma é legal, existe sim. Gostaria de entender um pouco também desse aspecto, doutor Fabrício. Acho que você está falando da coparticipação, né? Coparticipação, isso. Plano barato tem, sim, né? Claro, é uma questão muito subjetiva, né? Mas como esse é um mercado que ele cresce muito, sempre foi muito pujante, então tem sempre planos novos aparecendo, então você encontra oferta de tudo quanto é valor, né? De valores, inclusive, até você fala, rapaz, como que eles conseguem manter, né? Mas não necessariamente vai ser um bom plano, né? Mas valores tem para todos os efeitos.
A questão da coparticipação é uma questão que também gera algumas demandas no judiciário, porque a coparticipação ela é válida, sim, né? Então os planos podem cobrar coparticipação. Mas só qual é o problema disso? Até há uns 5 anos atrás, até relativamente recentemente, a gente tinha uma certa regulação de como funcionava a coparticipação. Tinha uma resolução da ANS que determinava alguns limites e tal, né? Que não poderia ser no valor exorbitante e tal. Só que essa resolução ela foi revogada e aí não entrou nada no lugar. Então a coparticipação ela está num vácuo, assim, porque você não tem uma regulamentação. Então, para todos os efeitos, está sendo aplicado o que está no contrato, né? Sim. Só que, se você for partir só do que está no contrato, o contrato de plano de saúde é um contrato de adesão. Você não vai sentar com o seu plano de saúde e vai ficar discutindo cláusula e tal. Ou você assina e contrata, ou você procura outro. É assim que funciona, né? Então, ficou realmente uma situação que muitas das vezes traz desequilíbrio. E como é que o judiciário tem se posicionado? Inclusive, o STJ recentemente se posicionou nesse sentido. É um voto muito interessante da ministra Nancy Andrigues. Que a coparticipação ela é válida, ela pode acontecer, mas ela não pode somar um valor que seja maior do que a mensalidade paga pelo beneficiário. Então, ela impôs ali meio que um limite. Eu ainda acho que é um limite que ainda é muito alto ainda, né? Porque tem alguns entendimentos, o STJ não está aplicando isso hoje, mas tem alguns entendimentos no judiciário que a coparticipação não pode tomar uma proporção que ela vá inviabilizar um tratamento. Então, a coparticipação é tão alta que você não consegue nem se tratar de uma doença, fazer um tratamento e tal. Então, ela não pode ter esse caráter. No STJ é isso, o limite é o valor da mensalidade. Então, fica meio, essa coisa, até no judiciário fica meio ambígua de saber como que é uma regra clara, assim, né? Mas o ideal é isso, é que a coparticipação não pode tomar não pode ser exorbitante, né? Tem que ter um certo equilíbrio e tal. Só que isso é muito subjetivo, né? O ideal era que tivesse uma lei, uma regulamentação, uma resolução da ANS, ou pelo menos uma decisão da STJ ou do judiciário que fosse mais clara nesse sentido, assim, né? O posicionamento da STJ, particularmente, eu não concordo, não. Eu acho que poderia ser um pouco melhor. Agora, a coparticipação é aquela situação, né? A pessoa tem direito a consultas, exames, mas na hora da internação, né? Que geralmente é o que a maioria do pessoal quer ver, a garantias, caso necessário, de uma internação, na coparticipação também acontecer. Quer dizer, existe uma coparticipação também um plano que fornece, portanto, esse trabalho da consulta, dos exames e também da internação, doutor Fabrício? O comum de plano de saúde, Walter, é a coparticipação de consultas, exames e procedimentos. Já a internação não, porque normalmente são valores muito altos, né? Então ela entraria naquela questão de viabilizar um tratamento, viabilizar uma conduta médica ali. Como eu falei também, como não tem essa regulamentação, tem decisão para todo lado, né? Então, o comum do judiciário é entender que a coparticipação de internação especificamente e de cirurgias não vale por conta desse impacto financeiro. Então, acaba que normalmente as coparticipações ficam consultas eletivas, procedimentos menos invasivos e tal, nessas coisas mais do dia a dia mesmo. Entendi. Uma outra questão, eu acho que eu até li essa notícia hoje aqui, enfim, não vou pesquisar agora porque não é a questão. Mas pelo que eu me lembre, um plano foi, de certa forma, alcançado aí pela Justiça, que entendeu que o plano não pode limitar sessões, né, com um psicólogo, enfim, com os profissionais de alguma forma, né, fonoaudiólogo e outras questões maiores. Mas mesmo assim insiste para que de fato fique valendo, portanto, ali o que, enfim, decidiu. Quer dizer, por que isso? Por que existe situação que é melhor pagar multa do que, de certa forma, atender uma determinação judicial, doutor Fabrício? Aí eu vou ter que criticar o judiciário na Rádio Justiça, né? Falei com parcimônia aqui. De fato, a gente tem algumas limitações, né? Então, qual que é o entendimento? É que quem determina o tratamento do paciente é o médico, não é o plano de saúde. Então, não é o plano de saúde que vai falar assim, ele pode fazer tantas sessões. É o médico que vai falar, o paciente precisa de tantas sessões. É bem diferente. Então, o entendimento é isso, é o médico assistente, né? É o profissional que atende aquele paciente, que vai determinar qual que é o tratamento e a quantidade. Essa questão de limitação de sessões, né? Infelizmente, é uma coisa muito comum.
Em relação aos autistas em especial, a ANS soltou uma resolução recentemente falando psicólogo, fonoaudiólogo, TO, alguns procedimentos lá não pode ter limitação, tem que ser de acordo com a prescrição médica, né? Para autista e para pacientes com transtorno global do desenvolvimento, né? Mas isso assim, na prática a gente já tenta sempre se aplicar a todo mundo. Mas para os autistas teve esse cuidado da ANS porque realmente estava sendo uma população muito impactada, né? Por conta dessa questão de limitações. Só que as operadoras continuam não cumprindo e limitando e tal. Por quê? Tem algumas questões que aí eu entendo, pelo menos essa é a minha percepção. Primeiro que não é todo mundo que judicializa, então tem muita gente que acaba não correndo atrás, que acaba se sujeitando ou aceitando e não vai atrás. Então é muito comum, né? Então a gente fala de 10 pessoas que passam por isso, 2, 3 buscam o judiciário, né? E segundo, porque realmente muitas das vezes vale muito mais a pena pagar a multa por descumprimento do que cumprir o tratamento, né? Então, é uma crítica que eu tenho muito incisiva no judiciário, essa questão de multas, né, processuais por descumprimento. Então, é muito comum a gente conseguir uma liminar de um tratamento muito específico, às vezes é caro, e a multa é tão barata, é tão baixa, que é mais barato não cumprir. Então, para o plano de saúde, vale mais a pena simplesmente ignorar a decisão, entendeu? Então, eu sempre me posiciono muito que falta às vezes, um pouco mais de incisividade do judiciário para que seja um pouco mais duro nessa questão, para, de fato, que a prestação jurisdicional, né, a atuação do judiciário, tenha, de fato, uma efetividade. Então, eu tenho um tratamento que custa, sei lá, R$50 mil por mês e a multa tem um teto de 10 mil, então o operador não vai cumprir, entendeu? Porque para eles é economicamente mais vantajoso, já está inclusive da previsão orçamentária do ano já, né, o pagamento de multa. Então o judiciário acho que precisaria ter essa atitude de fato, trazer essa incisividade, né? Eu não gosto muito de fazer comparações, principalmente com os Estados Unidos, não, mas nesse caso específico é interessante. Todo mundo sabe que lá nos Estados Unidos as multas e os danos morais normalmente são muito altos, né? Às vezes até milionários. E lá isso acaba refletindo, né? Então, você vê que nessa parte mais de comércio, de prestação de serviço nos Estados Unidos, os prestadores têm ali, claro que lá acontece muito abuso, muita coisa, mas sim, normalmente se tem um cuidado de ter um atendimento diferenciado e tal, porque sabe que se for para o judiciário, tem uma chance de levar uma super multa. Aqui no Brasil não, essas multas são módicas. E aí tem um outro problema processual, que também não é uma coisa que não é muito discutida, mas é uma luta que eu encampo há muitos anos aí, que é o seguinte, o judiciário determina uma multa por descumprimento. Isso acontece com todo advogado que atua na área da saúde, qualquer advogado que você perguntar, ele vai passar por isso. O plano de saúde passa 3, 4, 5 anos sem cumprir. E aí você tenta fazer de tudo para fazer cumprir e tal, enquanto isso o paciente está lá sem o tratamento. E aí a operadora simplesmente ignora, não faz nada. E a multa chega a R$100 mil, digamos assim, né? Vamos arredondar. Aí a operadora vem e fala, essa multa está muito alta, enriquecimento ilícito, usa uma série de argumentos lá, e o judiciário vai falar assim, realmente, essa multa está muito alta, eu vou baixar para R$20 mil ou para R$10 mil. Isso quando o judiciário não faz isso de ofício, ou seja, faz de iniciativa própria. O próprio juiz fala, não, essa multa está muito alta, eu vou baixar. Então, às vezes, você chega em multa de R$500 mil, R$300 mil, que o judiciário baixa para 10, 15. Então, isso é um incentivo ao descumprimento, porque a operadora tem a certeza que se ela ignorar a decisão judicial, ficar anos e anos cumprindo, daqui a pouco, quando a multa chegar no valor estratosférico, ela vai ser diminuída. Então, assim, é um incentivo e uma premiação para quem fez o mal feito. Então, esse é um posicionamento que eu tenho muito assim, incisivo de crítica ao judiciário, que falta essa coragem, né? Porque aí se usa muito o argumento do enriquecimento ilícito, né? Aí já vou começar a entrar mais uma aula de direito aqui, mas eu vou tentar fugir do juridiquês, né? É um enriquecimento ilícito, mas muitas das vezes esse valor da multa, mesmo chegando no valor alto, acaba sendo necessário para reverter para o próprio tratamento que foi negligenciado por conta da omissão do operador. Né? Então, quem não cumpre a obrigação e quem faz o mal feito é beneficiado, é premiado, e quem está precisando da prestação jurisdicional e precisando do tratamento acaba sendo duplamente prejudicado. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Fabrício Reis. Teríamos aqui o debate, mas nós estamos, de certa forma, com a ausência do Dr. Diogo Mendes. Ele justificou, né? Enfim, entrou
no centro cirúrgico, está realizando, portanto, aí o trabalho e que não foi concluído, né? Nós entendemos perfeitamente, né? Ele nos avisou, enfim, geralmente quando o médico entra para um centro cirúrgico, tem tudo ali já calculado, preparado, até mesmo o tempo, mas nem sempre, às vezes, é da forma que se calculou, né? O tempo se calculou, né, doutor Fábio? A gente entende perfeitamente a situação do doutor Diogo e estamos aqui aproveitando a participação, a presença aqui conosco do doutor Fabrício, que... chegou o doutor Diogo. Acabou de chegar. Falando do doutor Diogo. Doutor Diogo, olha o lugarzinho do senhor ali, pode... do lado de lá. Isso. Muito boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, doutor. Estava justamente aqui justificando, né? Já que o senhor nos avisou que estava no centro cirúrgico, e no centro cirúrgico nem sempre aquilo que é programado, de repente acontece alguma coisa, tem que ter um tempo maior, né, doutor Diogo? Boa tarde, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Justiça. Boa tarde, muito obrigado, é um privilégio, realmente, mas hoje o atraso ocorreu porque o paciente mora em Formosa e acabou chegando 1h40 atrasado. Aí é igual avião, né? O que era para eu acabar 1h, acabou 15h15. Entendo. Não, a gente entende. Estava aqui conversando com o doutor Fabrício, claro, sempre aguardando também aqui o senhor, né, doutor Fabrício? Então já vamos direto aqui. Vamos. Então, aproveitar, nós ainda temos meia hora, portanto, aqui de debate, doutor Diogo. E o nosso assunto na pauta é justamente esse, né? Ou seja, a nova tecnologia no campo médico hospitalar, né? Inteligência artificial, como também outros equipamentos que temos aí, que de alguma forma permitem diagnósticos, análises remotas, telemonitoramento de pacientes em UTI, também cirurgias feitas à distância via robô. Quer dizer, essa já é uma realidade nacional ou ainda precisamos pegar o avião e ir para o exterior, Estados Unidos ou então a Europa, ou fazendo um recorte nosso aqui, pegar o voo Brasília-São Paulo, Goiânia-São Paulo, ou seja, como é que está essa situação hoje? O senhor que é pioneiro aqui na capital federal, da primeira cirurgia robotizada, foi o senhor que realizou aqui na capital federal, doutor Diogo. Bom, muito bem, muito obrigado à Rádio Justiça, ao doutor Fabrício, a você, Walter, e à produção. A inteligência artificial, ela está presente no nosso cotidiano em vários aspectos. Então, por exemplo, quando você deixa o áudio do fone, do seu telefone ligado e conversa, por exemplo, sobre a Patagônia, chegarão sugestões de viagem, fotos, sites da Patagônia. Então, na medicina não é diferente. Qual é hoje no mundo o grande recorte que a inteligência artificial faz? É na análise de base, né, de base de dados, sobretudo em 3 aspectos. No aspecto de imagem, então a gente tem capacidade de um diagnóstico por imagem, seja essa imagem de tomografia, radiografia, ressonância, ultrassom, desde que ela esteja naquela base de dados que eu preciso ter, porque base de dados é diferente de banco de dados. Banco eu tenho um monte de coisa, mas não está organizado. E base está organizada. Segundo ponto, as imagens de patologias da pele e de diagnósticos clássicos, né? Isso também está disponibilizado. E nos hospitais, por exemplo, eu cito aqui a Rede Santa, ela tem um programa que foi desenvolvido pela própria Rede Santa, que inclusive foi comprado já por outras instituições, como o Albert Einstein, etc. E esse programa, ele faz o quê? Ele lê, então o paciente chegou na emergência da Rede Santa. Uma vez que o dado do nome
e da história clínica dos sinais e dos sintomas é lançado, esse programa rapidamente lê todas as informações que, porventura, esse paciente tem ou teve na própria rede. Se foi a primeira visita, isso não é possível. Mas se já houve alguma visita e, ao mesmo tempo, depois de ler e pegar essas informações, ele compara e estabelece um score de gravidade. Esse score de gravidade, ele indica se esse paciente deve ser atendido ultra rapidamente e faça X e Y exames ou não. Evidentemente que os médicos não seguem à risca o que essa inteligência artificial, esse programa faz. Mas ele ajuda muito. Eu já tive a oportunidade de ver, inclusive fiz uma palestra sobre isso há aproximadamente um ano aqui em Brasília, sobre esse tema de inteligência artificial. Então, ela está presente sim em Brasília, está presente no Brasil, está presente no mundo. Agora vamos aos equipamentos. Os equipamentos ainda não é possível, de maneira não combinada e com links extremamente rápidos e por satélite, etc., que eu consiga controlar um robô, por exemplo, lá em São Paulo. Já foram feitas cirurgias com esse tipo de tecnologia, inclusive em 2023, na China, inclusive com um médico brasileiro, que é muito competente nessa área, mas foi algo, aspas, de demonstração. Evidentemente que nós chegaremos a essa capacidade. Ainda não é possível eu operar um paciente fora do recinto do centro cirúrgico, mesmo utilizando cirurgia robótica ou cirurgia por navegação digital. Por que não? Porque existe o delay, que vocês que são jornalistas da imprensa escrita, aliás, da imprensa falada e televisionada, sabem que o delay é real. O delay, só para o ouvinte entender, a gente está falando neste momento, mas você só vai ouvir daqui. Tem delay que dura 30 segundos, ou se brincar até um pouco mais, mas a média é ali 15 segundos, 20 segundos, enfim. O senhor pode continuar, doutor. É muito simples. Quando a gente está vendo uma entrevista ao vivo de um repórter no jornal ao vivo, o speaker, no caso, você... O âncora chama e fala e você vê que a pessoa está esperando ouvir para poder responder. A voz está chegando lá ainda, caminhando. Isso. Então, esse delay é o grande problema, além de termos nos dois locais profissionais competentes para, se houver alguma queda do sinal, a queda do link, assumirem aquele procedimento e o resolverem de forma competente. Vou deixar claro para o ouvinte. Suponha que eu, aqui em Brasília, essa cirurgia que eu estava fazendo, que era uma cirurgia robótica, no campo da imaginação, o paciente estivesse em São Paulo e eu aqui em Brasília operando o paciente lá. Se a transmissão fosse de fato rápida, seria possível. Mas lá em São Paulo é necessário ter uma equipe de cirurgiões, enfermeiros, técnicos e anestesistas capazes de, se a transmissão daqui de Brasília para lá cair e não for possível recuperar, eles assumem a cirurgia e operam o paciente com a mesma qualidade. Então, isso é o que nós chamamos de garante. Eu tenho que garantir
para o paciente os meios todos. E isso é, neste momento, o problema. Esse problema é só no Brasil ou um problema Não, é mundial? no mundo, é no mundo. Tanto que esse evento que ocorreu o ano passado na China, eles triangularam 3 cidades da China e fizeram nos 3 locais 3 cirurgias. E um desses locais estava um médico brasileiro. Como ele não me autorizou dizer o nome dele, eu não direi, mas é uma cirurgia urológica, inclusive, uma prostatectomia. Agora, lá eles se prepararam para fazer aquilo e o tom era provar que dava certo, mas ainda não está na prática cotidiana. E eu diria para o nosso querido ouvinte que demorará alguns anos ou talvez até uma década que isso possa vir a ser. Contudo, a inteligência artificial, ela está presente em todas estas questões de diagnóstico, de análise de prontuário, de análise de quadro clínico, e a gente consegue fazê-la online em tempo real. Doutor Fabrício, né? Quer dizer, a gente acompanhando o doutor Diogo, como muito bem pontuou, né? Estamos realmente num caminho, mas ainda este caminho não está, de certa forma, completo, é necessário. Quer dizer, no que nós estamos aqui pontuando, né? Ou seja, a medicina avançando no campo da tecnologia, e a questão é justamente, e a gente imagina que esse avanço está na rede particular, né, de saúde. E a gente foca, como nós abrimos aqui o nosso debate, será que o nosso sistema SUS um dia também vai poder estar, de certa forma, realizando esse tipo de trabalho, usando a tecnologia para atender, portanto, os pacientes que, com toda certeza, e a gente agradece muito a existência do SUS, são tratados e saem, portanto, do hospital depois da alta, sem passarem pela contabilidade lá ou tesouraria para pagar a conta, doutor Fabrício. A gente espera que sim, né, Walter? O doutor Diogo, como fez na fala dele aqui, a gente estava falando de outros assuntos quando o chegava, eu comentei que a inteligência artificial é muito bem-vinda, mas a gente nunca pode abrir mão da presença e da atuação humana, né? Então, quando o doutor falou que do garante, acabou, né, que por mais que você tenha toda uma estrutura, é importante sempre ter um toque humano ali, que não seja que a IA não seja a protagonista, mas só uma ferramenta, né? Então, você vê que até nessas situações de alta tecnologia, a presença humana tem que estar lá, né? Não é possível fazermos nada sem a presença humana. Mesmo senão ela não toma o lugar do cirurgião, nunca, né? Você aperta um botãozinho lá e o robozinho programado para fazer a cirurgia, isso não acontece. Nunca, nem acontecerá. Por quê? Porque uma máquina executa um programa que foi feito por um ser humano ou até por outra máquina, mas que nunca prevê todas as possibilidades que podem acontecer. Exatamente. Então, a presença humana nunca será desnecessária. Pelo contrário, ela terá que ser cada vez mais especializada para que ela possa dar conta de dominar aquela tecnologia e saber interagir com todas aquelas possibilidades. Então, especificamente no campo cirúrgico, no campo diagnóstico, a tecnologia, ela não não se substitui uma tecnologia por outra, se agrega uma tecnologia. Isso encarece muito. Com relação ao SUS, o Ministério da Saúde, ele bancou um projeto, e esse projeto ele já foi finalizado, onde 5 hospitais no Brasil receberam o robô, receberam a tecnologia de inteligência artificial, receberam todos os insumos e fizeram diversos protocolos clínicos, né? Autorizados pelos pacientes, evidentemente, protocolos que passaram por comitês de ética médica, e estes hospitais já publicaram seus dados e comprovaram
que essa tecnologia ela economiza dinheiro, apesar de ser cara, porque ela diminui o tempo de internação, diminui as complicações, diminui a necessidade de uso de recursos como UTI, sangue, etc. E o paciente volta para o trabalho ou para a sua família com uma rapidez muito maior. Então, eu diria que em poucos anos, sobretudo porque a patente da grande maioria dessas tecnologias já caíram, por exemplo, a patente do robô caiu no ano de 2022, então nós já temos várias plataformas chinesas, alemãs, mesmo norte-americanas, francesas, que estão chegando fortemente no mercado. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu barateio a tecnologia e horizontalizo a capacidade, eu faço uma permeabilidade maior, porque como os custos são diferentes, quem pode pagar menos compra a mais barata e quem pode pagar mais compra a mais cara. Mas é uma tecnologia que chegará. E outra coisa importante com relação à inteligência artificial, nós temos que entender, e os ouvintes que nos ouvem, eu peço que reflitam, nós não temos que achar que ela nos dominará ou então que eu nunca vou entrar nessa vibe falando a linguagem dos jovens. Por quê? Porque não é verdade, não tem como. Por exemplo, o telefone celular, a internet, os aplicativos, o WhatsApp, não tem jeito. Se você não entra, você está fora. Então, eu sugiro fortemente que os nossos ouvintes se interessem, leiam, brinquem com essas tecnologias, porque elas são importantes e não terá jeito, eu diria, daqui a 10 anos, de nós vivermos, trabalharmos e nos relacionarmos sem essas tecnologias. E outra coisa, se a gente não mexe, a gente não sabe, quando recebe alguma coisa, diferenciar se aquilo é falso ou verdadeiro. Doutor Fabrício. Mas eu também concordo com o Diogo. Eu acho que a tecnologia vai chegar no SUS, é natural, porque o SUS está sempre na evolução e tal. Talvez possa demorar um pouquinho mais do que a rede privada, por uma questão de protocolo mesmo e tal. E eu acho que o doutor Diogo falou uma questão, né, que tipo assim, a questão do delay e tal, né, que tem. Mas isso aí é uma questão que eu acho que vai mudar, porque uma das promessas da 5G, inclusive uma das promessas da 5G é justamente cirurgia robótica, né? Porque a 5G, ela promete ser instantânea e diminuir esse delay para microsegundos e tal. Então, até com a própria evolução das telecomunicações e tal, eu acho que essas tecnologias vão se fortalecendo e vão se tornando cada vez mais realidade, né? Acho que lá na China, nas cirurgias robóticas foram com 5G, não foram? Lá na época, né? Sim, justamente só que eles tiveram um link dedicado. Pois é, mas aí já mostra o poder da 5G, que aí já estão falando da 6G já e tal. Então, assim, esse delay vai ser cada vez menor e a tecnologia vai se consolidar. Então, o que vai chegar no SUS é fato, né? A gente só não consegue... Perfeito. Agora, doutores, começando com o doutor Diogo, essa realidade da tecnologia e inteligência artificial, ela está presente nos hospitais, já com os profissionais já, de alguma forma, bem experientes, ali executando essa tarefa, ou é importante que a inteligência artificial, ela também já comece a ser mostrada, de certa forma, manuseada pelos alunos e pelas alunas que fazem, portanto, o curso de medicina? Não, ela não está na ponta da linha na maioria dos hospitais brasileiros e mundiais. Repito, não está. Por quê? Porque ainda há um medo e um receio do próprio profissional de saúde, não apenas do médico, mas de todos os profissionais de saúde, de que essa tecnologia venha a impactar negativamente na sua profissão. Por quê? Porque aqui vai caber para o doutor Fabrício. Não há ainda uma regulamentação do uso cotidiano na prática. Então, faço um parênteses.
programa da Rede Santa está regulamentado, porque é um programa real e eles protocolaram e cumpre todas as normas legais possíveis. Mas se eu tenho um equipamento com uma inteligência e eu aplico e dá ruim, como diz a juventude, não há regulamentação. Então, como sempre, a tecnologia vai na frente da lei. E a lei vem depois para tentar dar os caminhos do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. E eu entendo, por isso eu exortei aqui a todos os nossos ouvintes que mexam com essa tecnologia. Até para você entender que certas coisas são boas, outras nem tanto. E vocês do direito, e aqui a Rádio Justiça, que é o ápice da questão legal no Brasil, é hora, eu diria, dos juristas, dos ministros, dos juízes e desembargadores se unirem ao legislativo e rapidamente refletir e fazer uma lei que possa, uma lei ampla, claro, mas que dê nortes e, sobretudo, dê segurança legal para que nós possamos utilizá-la, o que neste momento não há. Mas ela na prática existe, mas não na vanguarda que a gente gostaria. Interessante o que o doutor Diogo levanta, E muito importante, na verdade, porque o Brasil está ficando para trás, né? A Europa já está começando a regulamentar e tal. E o Brasil está deixando passar. Na verdade, o legislativo não está muito interessado hoje na regulamentação da IA e tal. E é um problema sério, porque a gente está chegando numa situação, sai um pouco da área da saúde, entra mais na tecnologia, não domino, mas eu me interesso, né? A gente está tendo várias IAs agora. Tem um ChatGPT, tem um Gemini, tem um não sei o quê, tem um monte de coisa. E aí elas começam a produzir os seus textos, os seus conteúdos e tal, e você vai permeando na internet. A gente está chegando no momento pode chegar no momento de autofagia das IAs. O que isso quer dizer? O ChatGPT, ele não cria nada, ele compila tudo, organiza e te dá. Aí pode chegar no momento que as IAs começam a pegar coisas que outra IA fez. E aí começa a misturar informações que não são verdadeiras, que são erradas, que está pela metade e tal. Isso pode influenciar. Então, essa IA do hospital, por exemplo, ela é um pouco mais segura porque ela tem o banco de dados dela... Do hospital, não é na internet, não técnico é na internet. E tem curadoria, não sei o quê. Mas IAs que estão na rede, que você não tem o cuidado de onde tira a informação, como é que faz a filtragem, não sei o quê, pode induzir. Tanto que hoje já tem, né, muitos casos de IA trazendo informação errada. Porque pega uma coisa pela metade aqui, pega uma informação que não está apurada aqui, outra coisa que já é ultrapassado e acaba não sabendo a resposta. Então, enquanto não tiver essa regulamentação, a gente fica uma insegurança mesmo assim, né? Porque a IA ela fica sem regulamentação. Imagina, uma IA pegando informação desatualizada, equivocada de tratamento e tal, para aplicar num diagnóstico, por exemplo. Então, é um risco grande. O Brasil está ficando para trás mesmo, e como o outro Diego falou, a gente precisa se organizar para, tipo assim, avançar, nem que seja para ter um mínimo, né? Tipo, um mínimo de responsabilidade e de limite mesmo, né? Doutor Diogo, já vou conceder para o senhor 4 minutos, para o senhor, de certa forma, ampliar, portanto, esse nosso debate, já que nós estamos caminhando, a gente entende perfeitamente, né? Esses minutos que o senhor está conosco aqui, esses minutos, estão sendo preciosos em termos de avanços, de conhecimentos, enfim. Eu só peço licença ao senhor, doutor Diogo e doutor Fabrício, eu tenho aqui as manchetes do nosso Jornal da Justiça, que daqui a pouco estará no ar tanto na TV como também na rádio. Eu peço licença para trazer, então, as manchetes do jornal. Então, vamos lá. Presidente do Supremo assina acordo com o TRT da 4ª Região em Porto Alegre para compartilhamento de sistema de inteligência artificial. União é condenada a indenizar filho de exilado da ditadura militar. Tribunal de Justiça de Rondônia avança com política de reserva de vaga para negros em cargos comissionados e funções gratificadas. Eleições 2024. Começa hoje a propaganda eleitoral de candidatos a prefeito, vice e vereador. Nova ferramenta permite que qualquer pessoa acompanhe estatísticas detalhadas dos casos eleitorais em apuração na Polícia Federal. E ainda,
Em Porto Alegre, ministro Luiz Roberto Barroso conversa com estudantes sobre mudanças climáticas e inteligência artificial. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 16 de agosto, começa daqui a pouco, às 18 horas. Doutor Diogo, 4 minutos para que o senhor exponha sobre o nosso assunto aqui de pauta. Fique à vontade. Muito obrigado, Walter. Muito bem. É muito comum que nós, quando temos alguma dúvida, abrimos o Google ou qualquer outro buscador e, entre aspas, damos um Google e obtemos aquela informação. Esse tipo de ação é um algoritmo e é um algoritmo que usa da inteligência artificial. Então, nós já utilizamos e já incorporamos no nosso dia a dia esse tipo de ação, porque não existe pessoa que não use o Google ou outro buscador qualquer quando tem alguma dúvida. Até na conjugação de um verbo, por exemplo. Então, quando nós aqui, na Rádio Justiça, sobre o seu convite, estamos discutindo a inteligência artificial, eu explico para o nosso ouvinte qual é a diferença do Google, que usa algoritmos de busca para nos dar informações, desta inteligência artificial que nós estamos falando. A diferença é muito grande. E onde está baseada essa diferença? Está baseada no tipo de algoritmo, a fórmula matemática e o processamento dessa fórmula por meio de computadores que têm a capacidade de processamento muito mais rápido. Então, para que eu tenha uma inteligência artificial, eu tenho que ter homens, mulheres e empresas e universidades que sejam capazes de produzir conhecimento que é, na grande maioria, matemático e físico, porque físico para a construção das redes físicas e etc. E este conhecimento, ele é adaptado para uma linguagem onde eu consigo, tudo que aparecer justiça, por exemplo, este algoritmo vai buscar. Então, a palavra justiça, nesse ínterim, quando eu amplio, então eu quero saber justiça, regulamentação, inteligência artificial, normas, regramentos, o que é certo, o que é errado. Então, esse encadeamento de palavras faz com que o equipamento, ele faça a filtragem sempre fundindo todas essas informações. Então, justiça, regramento, o que é certo, o que é errado, Brasil, normas, procedimentos. E quando ele me traz, é totalmente diferente de um Google. Por quê? Porque ele traz a informação fundida de todas essas palavras que eu disse. Então, para que eu possa usar a inteligência, eu preciso saber do que eu estou falando e saber o que eu preciso. Daí a questão da medicina ser complexa, porque para que o médico use a inteligência artificial, ele tem que ter ideias sobre o que o Walter Lima pode ter, quais são os sinais, os sintomas, qual é o exame físico do Walter Lima, quais são os adoecimentos anteriores, e tudo isso eu vou digitando de forma ordenada, para aí sim eu obter a resposta inteligente e útil da inteligência artificial. Então, para finalizar esses meus 4 minutos, não há mágica, não adianta. Se o nosso ouvinte acha que ele vai perguntar uma pergunta simples e vai obter o máximo, isso não existe. Portanto, para que eu possa usar a inteligência, eu preciso me treinar para saber utilizá-la.
e preciso testar e dá trabalho. Não é uma coisa assim imediata, mas ela é necessária. Então eu reforço com os ouvintes que vocês procurem entender e fazer. Muito obrigado, Walter. O senhor, no tempo, teve uma precisão cirúrgica. Né? Realmente, foi o tempo necessário, uma precisão cirúrgica. Mas do pode senhor. usar mais, que eu já falei muito hoje. Se quiser doutor, falar mais alguma coisa. O senhor tem 2 minutos, doutor Fabrício. Eu acho que é importante reforçar que, mesmo sendo breve aqui, que a gente ficou falando de outros temas, mas aqui da IA, que é uma tecnologia que ela é muito bem-vinda, muito importante, necessária, mas que é importante que a gente esteja atento, né? Para que a IA ela seja sempre uma ferramenta, mas não a protagonista, né? E que a gente esteja atento para que não tentem transformá-la nisso, né? Então, tentar, sei lá, fazer diagnóstico puramente por IA, de forma remota, sem essa atuação humana, à medida que essa tecnologia, na área da saúde especificamente, vai começar a se consolidar. Então, está sempre atento a isso, né? Receba essa nova ferramenta, mas sempre usando como uma ferramenta e dando o devido protagonismo e tal para a atuação humana. E desse cuidado mesmo, né? Porque a tendência desse tipo de tecnologia, que eu entendo, talvez um interesse de que ela tome esse papel, né, do holofote, para que ela faça tudo sozinho e tal. Pelo menos na área da saúde é importante a gente tomar esse cuidado e ficar atento. E aí a regulamentação é muito importante, né? Então esperamos que venha o mais breve possível. E para os nossos ouvintes, fiquem tranquilos. Essa autonomia da inteligência artificial só existe em um lugar: Hollywood, Los Angeles, lá nos filmes que muito bem os americanos fazem. Então, não existe essa autonomia e essa coisa. Aquilo é coisa de filme, tá bom? Exatamente. Fiquem tranquilos. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, o tema realmente é palpitante, é importante. A nossa produção já sinaliza aqui, doutor Diogo, como também ao doutor Fabrício, para que possamos, na primeira oportunidade, vai ser por agora, voltarmos realmente ao tema, porque nós temos aí questões que a gente é importante abordar, a questão da tecnologia já avançada nos exames, onde se busca, portanto, diagnósticos, enfim, que fornecem, portanto, aí, dados com precisões também cirúrgicas e a importância também dessa ferramenta que está chegando, doutor Diogo. Eu agradeço muito ao senhor, né? Claro que a gente estava torcendo para que o senhor realmente concluísse o trabalho, mas dentro do tempo necessário que o médico precisa para encerrar. Não é que deixa eu costurar aqui, né? Suturar, enfim. Mas foi muito bom receber o senhor aqui. Vocês da Justiça não me deixam fazer desse jeito mal feito. Não, de jeito nenhum. Senão, dá ruim, né? Doutor Diogo, foi um prazer tê-lo, como sempre, aqui no nosso programa. Muito obrigado, Walter. Doutor Fabrício, é meu. Da mesma forma também, muito obrigado pela gentileza, como sempre, atendendo a nossa emissora. Também agradeço, Walter, foi um programa muito bacana, muito bom. Legal. É isso aí. Nós ficamos por aqui agradecendo especialmente a você que nos acompanhou desde as 15 horas nesse nosso debate. Sou Walter Lima, fiz a condução do debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.